Olá, querida aluna! Olá, querido aluno! Tudo bem? Voltei! Eu sou o Elton Salles, sou seu professor de Química aqui no YouTube. Espero que esteja gostando das aulas, hein? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e tocar o sininho para receber as notificações. A ideia é deixar todo o conteúdo de Química gravado do ensino médio completo para ajudar quem está fazendo vestibular, prestando Enem e fazendo concursos, certo? Hoje nós estudaremos as ligações químicas, especificamente a ligação covalente. Como a ligação covalente ela é ampla demais, ela tem partes, variedades, nuances, grandes diferenças, nós estudaremos as ligações covalentes mais simples, as ligações covalentes simples na aula de hoje, nessa aula que eu vou chamar de parte 1. Então, ligação covalente parte 1. Fica comigo. Vamos lá então, ligação covalente. A ligação covalente, como o próprio nome já diz, né, de covalência, ela ocorre entre ametais. Isso mesmo, primeiro tópico aqui, ó, ligação entre ametais. E os ametais têm como característica principal, a principal característica dos ametais é receber elétrons. Então estou juntando dois elementos que querem receber elétrons. Para que os dois simultaneamente possam receber elétrons, dois ou três ou mais átomos possam receber elétrons, nós falamos que a ligação, nós estudamos e mostramos que a ligação ocorre de uma forma chamada compartilhada. Então há um compartilhamento de elétrons, Lembrando que os ametais estão na 4A, 5A, 6A e 7A da tabela periódica, tá? 4, 5, 6 e 7 da tabela periódica. E aí, a gente normalmente no dia a dia, a gente utiliza essa linha aqui chamada linha de eletronegatividade para ametais. Então eu sugiro que você memorize os ametais. Ó, mais uma coisinha para você memorizar aí, ó. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. É uma frase, ó. Eu gosto de lembrar Fon, cloro, brisque, pH. Entendeu? Fon, cloro, brisque, pH. Então eu tenho todos os ametais. Perceba, há uma exceção aqui nos ametais, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então não tem como ele estabilizar com 8, como a gente estava acostumado na teoria do octeto ou na regra do octeto. Ele estabiliza com 2 elétrons, 2. Então por isso que eu coloquei aqui, ele é uma exceção. Ele estabiliza, ó, com 2 elétrons. 2 elétrons na camada de valência. Então ele é uma exceção à regra do octeto, que eu expliquei antes de começar as ligações químicas. Então se você não sabe o que é a regra do octeto, volta um pouquinho, tá? No vídeo de ligação iônica. Na aula de ligação iônica, introdução, eu comecei a explicar lá a regra do octeto e expliquei que os elementos normalmente querem estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. 8. Os ametais, eles querem receber elétrons. Como eu estou juntando dois elementos que querem receber, eles compartilham. Então não tem doar elétron e receber elétron. Não tem cátion e ânion. Não há formação de íons aqui. Não há. Então você tem que fazer a distribuição ou saber quantos elétrons tem cada elemento desse na camada de valência, e ver quanto eles precisam para chegar em 8, né? Quando cada elemento desse precisa para chegar em 8. E eu vou falar um pouquinho da representação eletrônica. Por quê? Porque Lewis, representação eletrônica, ou também chamada representação de Lewis, ela é a representação que a gente mais vai usar para ligação covalente. Ou para você, nessa fase, entender muito bem a ligação covalente. Então acompanha comigo, ó. Como que Lewis mostrou ou organizou os elétrons em volta do elemento. Acontece o seguinte, o hidrogênio eu deixei aqui, porque já que ele é uma exceção, ele tem um elétron. Então no entorno do hidrogênio você pode colocar um elétron. Você pode colocar de qualquer lado. Então esquerda, direita, em cima, embaixo, tanto faz. A hora que você estiver fazendo a ligação, montando a molécula, montando a fórmula eletrônica, você pode colocar esse elétron em qualquer posição, ok? E esse elétron vai compartilhar, ele vai emparelhar com alguém, com algum outro elemento, tá? Carbono. O carbono está na família 4A. Todos os elementos da 4A, sabe quem é a 4A? Mas o principal é o carbono e o silício, porque depois são metais. Exceção à regra, né? Da família 4A, os dois primeiros elementos, ele tem um semimetal e um ametal e um semimetal, depois são todos metais. Então, o principal da 4A é o carbono. O carbono é um membro ametálico da 4A. Ele tem 4 elétrons. Como que você vai colocar esses 4 elétrons? Aceite minha sugestão. Sugestão de Lewis, fórmula eletrônica. Você vai colocar 1, 2, 3, 4. Tá vendo que tem 4 elétrons sozinhos? A gente fala que esses elétrons estão livres, eles estão desemparelhados. E olha que interessante, os elétrons desemparelhados apontam quantas ligações o elemento vai fazer, quantos elétrons ele vai compartilhar. Por quê?
Um elemento que está na 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele quer chegar a 8, ele precisa de outros 4, entendeu? 4 e 4. Aí ele compartilha. Então, se aparecer uma representação eletrônica dessa forma, de Lewis, você sabe que os elétrons desemparelhados, os elétrons que estão sozinhos, eles são elétrons a serem compartilhados. Viu só? Diferente, por exemplo, caso você colocasse assim, ó, o carbono e 4 elétrons assim. Ó, você está mostrando que os elétrons já estão emparelhados. Numa representação de Lewis não se usa, porque nós não ligaríamos dessa forma, entendeu? Não utilizaríamos o compartilhamento. Então a representação é essa, eu mostro os elétrons livres justamente para dizer, ó, esse elétron está disponível, esse também e esse também. 4 elétrons. Veja a 5A. A 5A tem 5 elétrons na camada de valência. 5. Como que eu vou mostrar para vocês? 1, 2, 3, 4, 5. Veja só. 3 estão disponíveis para as ligações. 3. E como ele tem 5, com mais 3 ele chega a 8. Viu só que perfeição? Então eu estou mostrando para você que esses 3 estão disponíveis para fazer ligações. Aí esses 2 elétrons aqui, a gente diz que eles estão emparelhados, e eles não estão para ligações normais. Presta atenção no que eu falei. Eles não estão para ligações covalentes normais. Eles só serão utilizados em casos especiais, que na parte 2 iremos estudar como ligação covalente coordenada, chamada de dativa, tá? Então essa ligação a gente vai estudar depois. Por enquanto, ligações simples só fazemos com os elétrons livres. Poderia ter colocado assim, ó, o par do lado de esquerdo da molécula e os 3 disponíveis circulando, por exemplo, mais para o lado direito, diferente do desenho de cima. Presta atenção, o lado que você vai colocar os elétrons emparelhados e os elétrons livres, tá? Você vai ver que eu vou mudar isso de acordo com a estrutura. Mas você pode manter um padrão, sempre começar em cima, ó, por exemplo, pega o oxigênio, tem 6 elétrons em torno dele, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu fiz anti-horário. Aí eu quero começar em cima e fazer horário, rodar os elétrons horário. Ou eu quero começar embaixo e fazer anti-horário. Tanto faz. De qualquer forma, se você seguir essa ordem, né, de fazer um elétron de cada lado, depois ir preenchendo, mantendo a ordem, você vai deixar os elétrons livres certinhos. Ó. Tem 2 livres, tá vendo aqui no oxigênio? Ele tem 6. Para chegar a 8, ele precisa realmente de 2. É o número de ligações que o oxigênio faz normalmente, 2 ligações. 2 ligações porque ele precisa chegar em 8 com os 2 elétrons livres. Ou seja, eu estou te falando que a ligação covalente vai ocorrer num primeiro momento só com os elétrons livres, só com os elétrons desemparelhados, é o termo correto, tá? Veja um elemento da 7A, eu peguei o flúor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, um elétron livre, é esse que irá fazer a ligação. Tanto faz deixá-lo para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima, né? Girar essa conformação elétrica que ele tem na hora de representar. Para isso eu vou te dar exemplos, muitos exemplos. Vamos combinar, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio com quem? Com um flúor ou com qualquer outro da 7A. A 7A é onde tem mais elementos que utilizamos. Tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, são os que mais aparecem em ligação. Então eu vou pegar outro da 7A, ó, que é o cloro. E vou mostrar para você a ligação de H, que tem um elétron, com Cl, que tem 7. Veja só a técnica. Veja agora. Ó. Quem tem 7 na camada de valência tem um livre. Para que lado eu vou deixar esse livre? Eu vou deixar esse livre para o lado esquerdo, ó, porque eu vou fazer a ligação com o hidrogênio. Agora, ele tem 3 pares. Os pares eu não vou usar. Então eu vou deixar do lado direito, em cima e embaixo do lado direito, que é para deixar indisponível. Como que eu mostro essa ligação? O hidrogênio precisa de um elétron, porque ele é uma exceção, a regra octeto ele estabiliza com 2, não é isso? Então ele precisa de 1. O cloro precisa de 1, porque ele faz parte da regra do octeto, faz parte, todos da 4A até 7A estabilizam com 8 na camada de valência, logo ele precisa de um elétron. Como que eu demonstro isso? Compartilhando assim, ó, compartilhando. O H ficou com 2, porque agora esse elétron pertence a ele também, e o Cl ficou com 8, porque ele já tinha 7 e pegou um emprestado do hidrogênio. Isso é um compartilhamento. Entendeu essa? A outra forma de representar, sim, você vai fazer o seguinte, ó. O hidrogênio, você vai colocar, ó, os elétrons que estão compartilhados, eles ficam lado a lado, divididos entre os 2 elementos, tá vendo? Lógico, o cloro ainda tem mais 3 pares. A gente não está tirando esses 3 pares dele. Os 3 pares permanecem, tá vendo? Ó, tudo igual. É a mesma representação, ok? Entendeu essa? Compartilhamento. Como que a gente representa isso? Isso aqui é eletrônica. É eletrônica. Existe uma forma chamada fórmula estrutural. Na estrutural,
cada ligação dessa, ela vira um traço. Vou colocar o traço em vermelho aqui, ó, que a gente vai chamar de ligação covalente. Ligação covalente simples, porque é uma ligação, é um compartilhamento. Um compartilhamento entre dois elementos. Entre dois elementos iguais, entre dois elementos diferentes, tanto faz. Podia ser hidrogênio com ele mesmo, formando a molécula de H2. Poderia ser Cl com Cl, formando a molécula de Cl2. Pode ser um H e um Cl. Aqui há uma ligação covalente simples, ok? Simples. Pode haver mais ligações? Pode. A gente vai fazer, numa molécula pode ter muitas ligações covalentes. Ó. Vamos pegar o hidrogênio com alguém da 6A, com oxigênio. O hidrogênio com o oxigênio. Então presta atenção, o hidrogênio tem um elétron. O oxigênio, quantos elétrons livres ele tem? O oxigênio está na família 6A, tem 2 elétrons livres. Eu vou deixar os dois, ó, um para cá e um para baixo. E os dois pares, ó, eu tenho que representar os 6 elétrons dele, tá vendo só? Então eu vou fazer uma ligação, um compartilhamento aqui, ó. Preste atenção. O hidrogênio só faz um compartilhamento, porque ele precisa de 2 elétrons. Então ele já tem o dele, compartilhou do oxigênio, ó. Compartilhado, 2 elétrons para esse hidrogênio. O oxigênio tem 6, acabou compartilhando um aqui, ó, do hidrogênio, né? O hidrogênio acabou compartilhando com ele, agora ele está com 7. Ele precisa chegar a 8, ou seja, eu preciso de outro hidrogênio. Mais um hidrogênio aqui, ó. Esse outro hidrogênio vai compartilhar mais um. Pronto, 2 compartilhamentos. Que molécula que eu tenho? A molécula de água. H2O. Aqui, ó, molécula de água representada. A molécula de água, né, pode ser representada, pode não, deve ser representada, né? Deve ser representada por uma estrutura angular. Depois a gente vai aprender algo chamado geometria molecular. Tá? Então é essa a representação da molécula de água, veja só. Veja só. A representação aqui em cima fica HCl, que chama-se fórmula molecular, e a representação aqui fica H2O, que chama fórmula molecular, que é a fórmula da água. Então veja, ó, 2 ligações covalentes com 2 hidrogênios diferentes. Cada ligação dessa significa que tem um elétron de cada lado sendo compartilhado. Entendeu? Ok? Então fizemos a molécula de HCl, a molécula de água. Vamos fazer mais uma, ó. Vamos fazer a molécula de hidrogênio que forma com N, depois hidrogênio com carbono, depois a gente vai misturar um pouco aqui para ver outras moléculas possíveis. Então vamos lá, desse lado aqui, ó. Acompanha comigo. Bom, então vamos lá. Hidrogênio com nitrogênio. Veja, hidrogênio continua fazendo uma ligação, hidrogênio, uma ligação, ok? Ele precisa compartilhar um só, ele precisa de um compartilhado para fechar com 2. No entanto, o nitrogênio tem 5 na camada de valência, 5. Ele faz parte da família 5A. Se não tiver tabela periódica, se você não souber que ele faz parte da 5A, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica do elemento e ver quantos elétrons ele tem na camada de valência. Você vai encontrar 5 na camada de valência. Confie em mim, tem 5 na camada de valência dele. Como que eu represento os 5? 3 são livres e um par. Então fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Deixei os 3 livres aqui, ó. Então quer dizer que haverá 3 compartilhamentos. 3, ó. 1, precisarei de mais um hidrogênio com seu elétron, mais um hidrogênio com seu elétron. Eu formei a molécula de NH3. NH3, está aqui, ó. NH3, cada ligação com o hidrogênio, com 1, com 2 e com 3 hidrogênios, ó, respeitando o ângulo da ligação, tentando representar o mais perto da forma tridimensional do composto, na geometria molecular correta, está representado assim, cada um compartilhamento. Viu só? Viu só? E agora, ó, pegar o hidrogênio, veja só, o hidrogênio, um elétron. O carbono, ó, vou até colocar aqui mais para baixo, porque você vai precisar de uma geometria um pouco maior, né? Ó, hidrogênio, carbono. O carbono tem 4 elétrons, o grande carbono da química orgânica, ó. Então ele precisa de 4 elétrons. Ele precisa de 4 elétrons. Cada hidrogênio só faz uma ligação, compartilha um só. Então ele precisa de 4 hidrogênios. Então você vai colocar 4 hidrogênios, ó, no entorno, cada um com um elétron. Já coloco para o lado certo, 4 compartilhamentos, com 4 hidrogênios diferentes, ó. Tá aqui. É uma forma de representar, veja só. Na fórmula estrutural eu represento os 4 hidrogênios, opa, costume já colocar a ligação. Então, ó, 4 compartilhamentos diferentes, tá aqui. Aqui, CH4, metano, NH3, amônia, NH3, eu vou deixar aqui, ó, NH3, aqui, CH4.
Gás amônia, gás amônia, um gás básico. Normalmente os gases, né, são ácidos, esse é um gás básico. Aqui o metano, ó, metano. O metano é o gás chamado de gás natural veicular no Brasil, ou simplesmente biogás, o gás do lixo. Ele tem origem natural, que é o do biogás, né, da decomposição da matéria orgânica anaeróbia, né, sem o oxigênio, então ele forma metano. Então ele é o gás do lixo, ele é o gás do biodigestor. Se deixar esterco, né, fezes dos animais dentro de um ambiente fechado, ele vai produzir metano, que pode ser usado como combustível, tanto do lixo quanto do biodigestor. Mas ele também tem origem mineral, né, ele tem origem da formação do petróleo. Então, da formação, lá da extração do petróleo, tem gás metano. Então, ele tem origem fóssil, era esse termo que eu queria lembrar, fóssil, né, da formação do gás, o gás do xisto também, então de formação de decomposição de milhões de anos de material orgânico, e ele tem formação biológica, né, no biodigestor, então metano. E aqui a amônia, certo? Vamos pegar uns exemplos diferentes, ó, exemplos diferentes. Então aqui tudo ligação simples. Vamos pegar o CO2, gás carbônico. É a união do O, que tem 6 elétrons, ó. Veja só. O tem 6 elétrons, 2 livres, com o carbono, que tem 4 elétrons livres. 4 elétrons prontos para emparelhar, para fazer o compartilhamento. O oxigênio consegue fazer 2. Então, ó, o oxigênio compartilhou um, compartilhou outro. Para esse oxigênio ele já chegou, já deu os 8 elétrons. Ele tinha 6 na camada de valência, pegou 2 emprestados do carbono, agora tem 8. O carbono precisa de mais 2, né? Porque ele está agora com 6, ó. Ele tem os 4 dele e os 2 emparelhados do oxigênio. Então ele precisa de outro oxigênio. Acaba formando a molécula de gás carbônico. Ó, o oxigênio, presta atenção, então vamos lá. O oxigênio ele tem 2 elétrons livres, 2. Eu vou pôr para cima agora, tá vendo a estratégia aqui, ó? Coloquei para cima por quê? Porque eu já sei que eu vou fazer ligação com carbono aqui, ó. Com carbono, veja só a representação eletrônica, que bonita que fica. Então, o carbono faz 4 ligações. Tá aqui, 4 compartilhamentos. Só que agora a ligação é dupla, ligação dupla. Então, dupla O, C dupla O, C dupla O. Na hora de representar a estrutural, fica o carbono no meio, oxigênio do lado esquerdo, oxigênio do lado direito e dupla ligação para cada lado. Ó. Dupla aqui e dupla aqui. Qual o máximo que dois elementos podem fazer, né, de ligações? Eles podem fazer até 3 compartilhamentos, 3. Então, por exemplo, agora um pouquinho mais mostrando para você as moléculas, né? Existe, por exemplo, a molécula de N triplamente ligado com N. Tá vendo? Isso é uma ligação tripla. Ou ainda existe uma molécula de H, ó, ligado com C, triplamente ligado com N. Veja só. O que eu quero que você veja aqui é o seguinte, o nitrogênio faz 3 ligações, faz. Ó, ele pode fazer 3 simples, igual está aqui na amônia, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ele pode fazer uma tripla. O carbono faz 4 ligações, 4. Então ele está aqui, ó, com 4 ligações simples, ele pode fazer 2 duplas, ele pode fazer uma tripla e uma simples. Ah, ele pode fazer uma quádrupla? Não, é muito elétron do mesmo lado, né? É muito elétron. Lembra que cada compartilhamento desse representa um elétron de cada um. É um par de elétrons em cada compartilhamento. Então o limite elétrico para representação, né, para ligação, são 3 elétrons de cada lado, ou seja, uma tripla ligação. Essas são as moléculas mais famosas que você vai estudar. A molécula de HCl, a molécula de água, a molécula de NH3, a molécula de CH4, tá? O que tem em comum? São moléculas com hidrogênio. Então são hidretos, podemos dizer assim, né? Todos hidrogênio mais algum elemento. Então é comum essas moléculas. E aqui tem algumas outras que você vai poder estudar ao longo da sua vida dentro de química, das ligações covalentes, de moléculas pequenas ainda. Ó. Moléculas simples, por exemplo, como H ligado a H, ou ainda Cl ligado a Cl, ou O dupla O, que é o gás oxigênio, ó. Perceba, fique atento, sempre a gente respeita o número de ligações. Ah, o oxigênio faz 2 ligações? Faz, ó. Faz 2 ligações quando ele está no CO2, faz 2 ligações quando ele está ligado com ele mesmo, tá? O Cl faz uma ligação, normal, simples, faz, tá vendo? Ó, nesse caso, e em outros, no HCl que a gente estudou. Então, as moléculas, elas respeitam, os elementos respeitam o número de ligações simples, que tem a ver com os elétrons livres que ele tem. Ok? Gostou? Então, ligação covalente, parte 1.
tá? Na próxima aula nós iremos estudar as ligações covalentes parte 2, a ligação coordenada, um pouco mais complexa, tá certo? Bom, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Não esquece, hein? Dá o joinha, se inscreva no canal, certo? Compartilha pra ver o negócio bombar, quero ver o meu canal lotado de alunos estudando, certo? Então, fique bem, certo? Fique bem, estude muito e até a próxima.